Boa noite, pessoal. Vocês estão me escutando? Fala aqui no chat para mim, por favor, para a gente começar, né? Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos à nossa PEP dessa semana, né? Primeiro, eu vou dar alguns recados antes de apresentar a doutora Rita. Eu peço que todos vocês, menos a doutora Rita, né, desliguem as câmeras e os microfones, porque qualquer ruído que dá interfere na fala dela, então fica um pouco difícil das outras pessoas entenderem. Então, eu peço que todos vocês desliguem as câmeras e os microfones, tá? Sobre o certificado. O certificado ele vai sair somente para quem fez a inscrição no site da Educação Permanente. Ele vai estar disponível depois de 24 horas, quando terminar a aula, tá? Aí, depois de 24 horas, vocês acessam o site da Educação Permanente, colocam o CPF e vai emitir em PDF o certificado. Ele não chega no seu e-mail, tá bom? Sobre perguntas à doutora Rita, ao decorrer da aula, pode fazendo as perguntas no chat, que eu vou anotando os nomes e as perguntas, e ao final da aula, a gente vai fazer para ela. Mas no final também, se tiverem dúvida, pode ou abrir a câmera e o microfone para conversar diretamente com ela, ou deixar no chat que eu vou ler, tá bom? Qualquer dúvida, pode deixar no chat também, que eu vou responder a todos vocês, ou mandar no e-mail da comunicação do CRO. Tá? Então, nossa educação permanente de hoje é com a doutora Rita de Cássia Ferreira da Silva. Ela também que é cirurgiã dentista, e ela é contadora especializada em contabilidade para dentistas. E o tema de hoje é pessoa física ou pessoa jurídica. Como pagar menos impostos. Doutora Rita, seja bem-vinda à nossa educação permanente. Estamos muito felizes que você aceitou o nosso convite. E o microfone e a câmera está aberta aí para você começar a sua aula. Obrigada, Jéssica. O prazer é meu. Tá dando eco para mim. Está dando eco para as pessoas também? Está dando um pouquinho de eco. Não, para mim aqui está normal. Não, é normal? O pessoal está me ouvindo e me vendo normal? Só me dá um ok aí, pessoal, para a gente poder começar. Para mim também estava um pouquinho com eco. Normal? Tá ok? Então vamos lá, vou começar. Vou compartilhar aqui a minha tela. Jéssica, me confirma se conseguir compartilhar a tela. Só me dá um ok para eu saber se a tela foi compartilhada. Sim, tá ok. Sim? Então vamos começar. Bom, gente, a Jéssica já me apresentou, eu sou Rita, eu tenho um projeto que simplifica a contabilidade para dentista, eu ajudo os dentistas, meus antigos colegas de profissão, a saírem da malha fina, a não cometerem erros que levam você à malha fina, eu ajudo você a finalmente entender aquilo que a gente sempre reclama, eu não aprendi contabilidade na faculdade, quero tirar isso da cabeça de vocês, que a contabilidade é um bicho de 7 cabeças, porque não é. Então eu tenho esse projeto de simplificar a contabilidade para dentistas, justamente para facilitar o entendimento do dentista. Eu sou contadora, sim, mas eu também sou dentista. A minha primeira formação, ela foi a odontologia. Eu exerci a odontologia durante 10 anos, não simplesmente fiz a odontologia e logo depois migrei para a contabilidade, não, de maneira nenhuma. Eu exerci a odontologia, cheguei a fazer 2 especializações, montei o meu consultório, mas por um problema de saúde eu acabei aposentando o motorzinho, então eu resolvi seguir a profissão do meu pai, que é contador, porque não dava mais para começar do zero em uma outra profissão, como eu havia começado na odontologia. Então, hoje eu sou contadora, eu adoro o que eu faço, eu amava ser dentista, adorava muito o contato com os meus pacientes, mas hoje eu não consigo mais me imaginar num consultório dentário, adoro falar de dinheiro, adoro falar de imposto, gosto muito do que eu faço, e 8 anos depois de formada, na contabilidade, eu resolvia ter esse projeto de falar para dentista, especificamente para dentista, porque, obviamente, eu vou falar de contabilidade, sim, mas vai ser um papo de dentista para dentista. Quem não me segue, esse aqui é meu Instagram, Rita Silva FC. Eu posto todos os dias conteúdos, não digo nem que é dica, né? Não são dicas, são conteúdos para ajudar, sim, você, dentista, a não cometer esses erros que vocês cometem no consultório por falta de conhecimento ou por não entender a linguagem às
vezes, do seu contador e acabam correndo o risco de serem multados, de serem fiscalizados pela Receita Federal. Lembrando que cada ano, cada vez que passa, está mais difícil, gente, querer dar um jeitinho, porque literalmente está fechando o cerco. A Receita Federal está fechando o cerco, tá? Então, quando a gente fala de contabilidade, é inevitável vir assim, nossa, é uma dor de cabeça, né? A gente fala de contabilidade, acho que talvez o primeiro nome que venha na cabeça é malha fina. Você pode não entender nada de contabilidade, mas de malha fina, certamente você, pelo menos, já ouviu falar e não quer isso para você, né? Então, assim, contabilidade a gente associa. E livro caixa, o que eu posso deduzir, o que eu não posso deduzir do meu livro caixa? Eu tenho a obrigação de pagar o INSS como dentista. Carnê-leão, o que é o carnê-leão? E o assunto da nossa aula é justamente esse, como pagar menos imposto. Será que é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica? Será como é mais vantajoso para eu pagar menos imposto? Será que é pessoa física ou será que é pessoa jurídica? Então é isso que a gente vai abordar tudo nessa noite, mas antes de a gente começar, eu vou fazer um convite para você sair da sua zona de conforto. Não vou falar de nada de técnica e odontologia, até mesmo porque não tenho mais capacidade para isso. Como eu falei, já aposentei o motorzinho faz tempo, mas você precisa sim sair da sua zona de conforto. Entender sobre contabilidade faz você sair da sua zona de conforto. Nós não vamos falar de técnica, nós não vamos falar de materiais, nós não vamos falar em excelência atendimento ao seu paciente, mas eu vou falar de algo importantíssimo para o seu consultório, que é imposto, que interfere no seu lucro. E lucro, eu tenho certeza que você quer. Eu tenho certeza que você trabalha para isso. Mas não tem mais como você ficar só ali atendendo de 8 da manhã até as 10 da noite, achando que é isso que vai lhe trazer o retorno financeiro, porque não é. Hoje, o dentista, ele precisa saber de técnica? Lógico, tem a obrigação, mas ele tem que saber de vendas, ele tem que saber de gestão, ele tem que saber de marketing e tem que saber de contabilidade. Como eu falei, o valor do imposto interfere e muito na precificação. Se você não sabe o quanto você paga de imposto, certamente você irá precificar de forma errada. Então, eu espero que vocês aceitem, acredito eu, se vocês estão aqui é porque vocês já aceitaram esse convite de sair da zona de conforto de vocês. Então, antes de começar a falar se é melhor ser pessoa física e pessoa jurídica, eu preciso introduzir o que é a pessoa física, quais são as obrigações que você, dentista pessoa física, tem. Eu não vou falar aqui das suas obrigações municipais, o alvará, a vigilância sanitária, a inscrição municipal, porque depende de cada município. Cada município tem a sua regra. Eu sou aqui do Rio. No Rio, a regra é que, para ter o alvará, obrigatoriamente tem que ter inscrição municipal. Obrigatoriamente, para ter a taxa da vigilância sanitária, você tem que ter o seu alvará e a sua inscrição municipal. Só que é uma regra municipal daqui do Rio. Pode ser que algum município aí de Minas Gerais ou de outros lugares que as pessoas podem estar assistindo, não seja dessa maneira. Então, eu vou falar aqui das obrigações fiscais e tributárias federais, tá? Mas lembrando que sim, você tem que ter o seu alvará, você precisa estar legalizado na prefeitura, você precisa estar legalizado perante a vigilância sanitária. Mas eu vou falar sobre as regras federais. Então, quais são as obrigações que você, dentista pessoa física, você tem? Primeira delas é o pagamento do carnê-leão. O que seria o carnê-leão? O carnê-leão, ele é o pagamento antecipado de imposto de renda. Você, dentista pessoa física, tem a obrigação de pagar o seu imposto de renda mensalmente. Ele é mensal e obrigatório. Não existe a opção de só pagar o seu imposto de renda ao enviar a declaração anual. Isso é a forma equivocada do pagamento de imposto. E o carnê-leão, ele não é uma obrigação nova. O carnê-leão, ele foi instituído em 1979. Então, se você é pessoa física e nunca pagou o seu carnê-leão, provavelmente você faz errado há bastante tempo. E a grande maioria, infelizmente, faz o pagamento do imposto de forma equivocada. Segunda das obrigações é o INSS, a contribuição para a Previdência Social. Também é obrigatório. Você não tem a opção de escolher. Eu não quero contribuir para a Previdência Social. Eu não vou me aposentar, então eu não vou contribuir para o INSS. Isso não é opcional. Você tem a obrigação, sim, de pagar o seu INSS se você exerce atividade remunerada no seu consultório. E para você deduzir as despesas do seu consultório para pagar menos imposto, você obrigatoriamente tem que escriturar essas despesas no livro caixa.
Se você não escritura, se você não tem esse documento que é o livro caixa, você não pode deduzir essas despesas do seu consultório para pagar menos imposto. Então, essas sim são as obrigações que você, dentista pessoa física, tem que ter. Lembrando que eu não estou falando aqui daquelas obrigações municipais. Vamos começar pela primeira delas, que é o carnê-leão. O que seria o carnê-leão? Qual é que eu preciso pagar esse imposto? O carnê-leão, gente, ele é o imposto antecipado. Como eu falei para vocês têm a obrigação de pagar o seu imposto de renda mensalmente. Só que a alíquota desse imposto de renda, ela não vai incidir diretamente sobre a receita bruta. Essa é a forma equivocada, errada de pagar o seu imposto. Porque a alíquota do imposto de renda, ela incide sobre a base de cálculo do imposto de renda, que é o resultado da receita menos as despesas. São todas as despesas do seu consultório que você vai poder deduzir? Não, de maneira nenhuma, gente. Você só pode deduzir algumas despesas, chamadas de despesas dedutíveis. Então, como você, dentista, pessoa física, vai pagar o seu imposto de renda mensalmente? Sobre a alíquota, vai incidir sobre a base de cálculo do imposto de renda. E de onde que é extraída essa alíquota do imposto de renda? Da própria tabela do imposto de renda fornecida pela Receita Federal. Infelizmente, essa tabela ela não é atualizada desde 2015, o que significa que desde 2015 nós pagamos mais imposto. A cada ano paga-se mais imposto. Provavelmente, o ano que vem vai ser atualizada essa tabela. Foi dada entrada agora, em junho, numa reforma tributária, e provavelmente o ano que vem vai ser, sim, atualizada essa tabela do imposto de renda. Notem que na tabela do imposto de renda existe uma faixa de isenção do imposto, que não tem alíquota nenhuma. Para a sua base de cálculo, até R$ 1.903,98, ou seja, o resultado da receita menos as despesas dedutíveis, se esse resultado for até R$ 1.903,98, não tem alíquota de imposto para pagar. Significa que naquele mês você está isento do pagamento do carnê-leão. Por quê? Porque você não alcançou a base de cálculo superior a R$ 1.903,98. Mas acima desse valor, aí não tem mais jeito, você começa a pagar o imposto de renda. Conforme vai aumentando o faturamento, conforme vai aumentando a base de cálculo do imposto, vai aumentando também a alíquota desse imposto. Quanto maior é a base de cálculo, obviamente, maior vai ser o imposto que você tem a pagar. Essa parcela a deduzir também é extraída da própria tabela fornecida pela Receita Federal. Para cada alíquota tem uma parcela a deduzir correspondente. 7,5%, 142,80%, 15%, 354,80%, 22,5%, 636,13, 27,5, 869,36. Então, quando você aplicar essa alíquota, você também aplica a parcela a deduzir correspondente. Ambos, tanto a alíquota quanto a parcela a deduzir, elas são extraídas da tabela do imposto de renda. Então, como é que é o pagamento equivocado do carnê-leão que a grande maioria faz? Quando é receita dos pacientes particulares, quem faz errado, acaba declarando apenas anualmente, na declaração anual de imposto de renda. Na época da declaração, vai lá e começa a separar aquela papelada toda, começa a juntar todas as despesas, aí vai lembrar do pagamento do imposto. Mas essa obrigação, ela não é anual, ela é mensal. Quem faz o pagamento anual do imposto está fazendo de forma errada, corre o grande risco de cair na malha fina, porque está deixando de cumprir com a sua obrigação. Não é opcional. A legislação não dá opção. Pagamento mensal ou pagamento anual? Não existe isso. O pagamento, ele é mensal quando a sua base de cálculo é acima de R$ 1.903,98. Da onde foi extraído esse valor? Da tabela do imposto de renda. Porque até R$ 1.903,98, você está isento do pagamento nesse mês de imposto de renda. Então, essa forma é errada. Por mais que você fale assim, olha, sempre fiz assim, sempre fez errado, nunca tive problema, você já foi fiscalizado? Se sempre fez assim, começa a fazer o certo. Porque depois que você aprende a fazer o certo, que você enxerga qual é a forma correta de fazer, aí não é mais falta de informação. Aí foi uma opção sua. Eu quero correr esse risco de cair na malha fina, de ser fiscalizado. Mas tenho certeza que ninguém quer isso.
Todos nós temos muita consciência do risco que é você ser fiscalizado e você ser intimado pela Receita Federal. Já ouvimos falar de colegas que receberam multas absurdas de valores altos e é assim mesmo? Essa é a realidade. Geralmente a Receita Federal não joga para perder. Ela quer um valor alto para intimar você, fiscalizar você, tem que compensar. E aí ela pode sim fiscalizar você dos últimos 5 anos. Aí começam, obviamente, todos os problemas. Eu sempre falo, quando a Receita Federal pega você, não tem jeito. É simplesmente chorar e ver um carro indo embora para a Receita Federal, porque você só tem a opção de parcelar. Então, essa aqui é a forma equivocada, errada de pagamento de imposto. Qual seria a forma certa? A forma correta de pagamento do imposto é o carnê-leão. É você pagar o seu imposto de renda mensalmente. Ele é o pagamento antecipado. Então, esqueçam a forma errada. Comecem a fazer a forma correta do pagamento do seu imposto de renda. Você vai dormir mais tranquilo, você não corre o risco da Receita Federal fiscalizar você. E olha só, por que não foi pago o imposto de renda? Lembrando, gente, que esse ano de 2021, o carnê-leão passou a ser web, passou a ser na nuvem. Para você preencher o seu carnê-leão, antes você tinha que baixar o programa Carnê-leão no seu computador e preencher essas informações. A partir de 2021, a partir de fevereiro de 2021, não mais. O carnê-leão passou a ser carnê-leão web. Você faz todo o preenchimento no portal da Receita Federal, que é o portal ECAC. Ou seja, a Receita Federal está mostrando, eu vou chegar até aqueles que continuam fazendo da forma equivocada o pagamento do imposto. Mas cedo ou mais tarde, isso ia se tornar uma realidade. Tudo hoje é eletrônico. Todas as informações são cruzadas no minuto que você entrega a sua declaração de imposto de renda. Hoje, uma declaração de imposto de renda ela é processada 24 horas depois, porque as informações são todas eletrônicas. E cada vez mais vai ser mais rápido isso, principalmente agora com o carnê-leão web, vai facilitar muito. Ele é obrigatório, carnê-leão web, esse ano de 2021, ele é obrigatório? Por enquanto, não. Por enquanto. Provavelmente, em breve, vai passar a ser obrigatório. Então, a Receita Federal vai saber se você está pagando o seu carnê-leão ou não ali todo mês. Vai começar a olhar você mais de perto, principalmente os profissionais liberais. Então, assim, essa é a forma correta de pagar o seu imposto de renda. Então, o que seria o carnê-leão? Qual é o conceito de carnê-leão? Ele é o recolhimento mensal e obrigatório do imposto de renda que incide sobre os rendimentos que uma pessoa física recebe de outra pessoa física. Então, é quando você é dentista pessoa física e tem rendimentos de outra pessoa física, ou seja, dos seus pacientes particulares. Você paga carnê-leão sobre a receita dos convênios? Não, de maneira nenhuma. É só quando você é pessoa física e recebe de outra pessoa física. Você tem sim que pagar o seu imposto de renda mensalmente. Vamos a um exemplo aqui para a gente poder entender melhor como seria esse pagamento de imposto. Uma receita de R$ 15.000 e despesas dedutíveis de R$ 6.000. Lembra que eu falei que você vai pagar, que a alíquota ela vai incidir sobre a base de cálculo do imposto, que é a receita menos a despesa? Então, 15 menos 6, eu tenho como base de cálculo, nesse exemplo, R$ 9.000. R$ 9.000, vou lá consultar a minha tabela do imposto de renda, onde se encontra R$ 9.000 na última faixa, acima de R$ 4.664,68. Qual vai ser a alíquota para esse caso? 27,5. Qual vai ser a parcela a deduzir? R$ 869,36. Então, vamos lá. 9.000 vezes 27,5, que é a alíquota do imposto de renda, menos a parcela a deduzir, R$ 869,36, eu vou encontrar como valor a pagar de imposto R$ 1.605,64. Esse é o valor do carnê-leão para a receita de R$ 15.000 e despesas dedutíveis de R$ 6.000. Eu não posso deixar para pagar esse valor somente ao enviar a minha declaração. Naquele mês, eu tenho a obrigação de pagar o meu carnê-leão. Não posso esquecer disso. É uma obrigação, não é uma opção. Então, o que é? Eu vou fazer o resumo do que é o carnê-leão. Quando você é dentista pessoa física e recebe de pacientes particulares. Se você é dentista pessoa jurídica, você tem que pagar carnê-leão? Não. Se você é dentista pessoa física e recebe de paciente de convênio, você tem que pagar carnê-leão?
Não, é só quando você é dentista pessoa física e recebe dos pacientes particulares, lembrando, quando a base de cálculo do imposto ela é maior do que R$ 1.903,98. Estou falando isso com essa tabela que é utilizada esse ano, tá? Esse valor de R$ 1.903,98 é dessa tabela agora do imposto de renda de 2021. Então, esse aqui é o resumo do Carnê-Leão, quando você tem que pagar o Carnê-Leão. Vou lembrar para vocês, vou chamar a primeira atenção da noite, que não pagar o Carnê-Leão significa que o seu CPF está na mira da Receita Federal. Você corre, sim, o risco de cair na malha fina, principalmente depois que foi instituído o Carnê-Leão Web. Isso daí não é uma novidade, gente, para facilitar a nossa vida. Não é. Isso daí, o Carnê-Leão Web, é para aumentar a facilidade de fiscalização da Receita Federal. Nós não sabemos ainda como vai ser essa integração de informação do Carnê-Leão Web com a declaração de imposto de renda no ano que vem, porque esse ano ainda não aconteceu isso. Esse ano, o programa Carnê-Leão de 2020, ele ainda é daquele que você baixava no seu computador. Como vai ser o ano que vem? Vamos ter que aguardar as cenas nos próximos capítulos da Receita Federal para descobrir como é que a Receita Federal vai fiscalizar o Carnê-Leão Web. Lembrando, novamente, que ele, por enquanto, ele ainda não é obrigatório. Mas não deixe passar a ser obrigatório para você começar a utilizar o programa. Por quê? Hoje, em 2021, já tivemos diversos erros, diversos problemas com o Carnê-Leão Web. É muito comum, quando a Receita começa um programa novo, tem alguns probleminhas. Por isso é que ainda não é obrigatório. Só que quando for, ou seja, já está tudo resolvido, eu já tive problema, o contribuinte já me deu feedback, já acertamos qual era o problema, e agora o problema está redondo. Agora vai começar a ser obrigatório. Aí que você vai passar a utilizar o programa, você perdeu a chance de errar junto com o programa. Você tem que se ambientar ao Carnê-Leão Web. Por quê? Porque quando for obrigatório, para você já não é algo estranho, para você já é aquilo da sua rotina, você já sabe preencher. Isso, gente, mesmo quem tem contador. Para que eu tenho um contador? Se eu deleguei isso ao meu contador, para que eu tenho que saber disso? Porque o seu consultório é o seu negócio. Para você delegar qualquer coisa, você tem que ter um mínimo de conhecimento para conversar com o seu contador, para questionar o seu contador. O seu contador tem que ser o seu parceiro, e não simplesmente ele entregar a guia e você pagar e pronto. De maneira nenhuma. Você tem que saber por que eu estou pagando esse imposto, o que eu posso deduzir, o que eu não posso deduzir, como é que eu posso antecipar o pagamento de alguma despesa para eu pagar menos imposto. Se você não tem o conhecimento, você infelizmente não vai conseguir ter essa conversa com o seu contador. Aí basta sim aceitar e pagar o imposto. E não é assim que tem que ser um dono do negócio. O dono do negócio, ele tem sim que saber gerir o seu negócio, saber conversar com aquele que é responsável pelo pagamento, pela emissão das guias dos impostos. Então, você tem sim que saber conversar com o seu contador, tá? Então, fica aqui o alerta, o primeiro alerta, você tem sim que pagar o seu Carnê-Leão, principalmente depois do Carnê-Leão Web, tá? E quais são as deduções? O que você pode deduzir do seu Carnê-Leão mensalmente? Não estou falando de dedução da declaração de imposto de renda, estou falando de deduções do Carnê-Leão para mensalmente você pagar menos imposto. Tem 4 deduções. A primeira delas, dependentes. Quando você vai preencher o seu Carnê-Leão Web, você já pode informar a quantidade de dependente. Para cada dependente, existe uma dedução de R$ 189,59. No Carnê-Leão Web, você não informa qual é o CPF desse dependente e nem se ele é mãe, pai, esposa, filho. Você não informa isso. Você simplesmente informa a quantidade de dependentes. Como eu falei, para cada dependente, R$ 189,59. Segunda dedução, pensão alimentícia. O valor pago de pensão alimentícia você pode deduzir mensalmente para pagar menos imposto. Lembrando que essa pensão alimentícia paga tem que ser por decisão judicial. Não pode ser acordo verbal entre as partes, porque aí não pode deduzir. Terceira dedução, Previdência Social, que é o INSS. O valor pago de INSS você também pode deduzir do seu Carnê-Leão.
E a quarta dedução, que eu sempre falo que é o queridinho dos profissionais da área de saúde, porque, de fato, para os profissionais, para os dentistas, diminui muito o valor do imposto quando utiliza o livro caixa, que é onde você escritura toda a entrada e toda a saída de dinheiro do seu consultório. Ou seja, eu posso deduzir as despesas, algumas despesas do meu consultório, para poder pagar menos imposto. Por isso que é o queridinho dos profissionais da área de saúde. Então, todas essas deduções, dependentes, pensão alimentícia, o INSS, o livro caixa, diminuem o valor do imposto de renda a pagar, diminuem o valor do carnê-leão. Então, são essas 4 deduções mensais. Lembrando, deduções do carnê-leão, elas são diferentes das deduções da declaração de imposto de renda. Existem outras deduções, mas que você só pode deduzir na declaração anual de imposto de renda. Por exemplo, plano de saúde. Você não pode deduzir do seu carnê-leão, somente na declaração anual de imposto de renda. Gastos com instrução, você também só pode deduzir na declaração anual de imposto de renda e não no carnê-leão. Eu agora vou falar de 2 dessas deduções, que é o INSS e é o livro caixa. A primeira delas é o INSS, que é o pagamento da Previdência Social. Como eu já disse, você não tem a opção de escolher, eu não quero me aposentar, então eu não vou pagar o INSS, isso não existe. Você pode até não querer se aposentar, mas não querer pagar o INSS, não existe essa opção. Infelizmente, muitos ignoram também essa obrigação do pagamento da Previdência Social, tá? Então, todos que exercem atividade remunerada, prestando serviço por conta própria, têm sim que pagar o seu INSS, porque são considerados contribuintes individuais, e contribuintes individuais são contribuintes obrigatórios perante a Receita Federal. Então, se você exerce atividade no seu consultório remunerada, você tem que pagar o seu INSS. Não tem opção. Pagar o INSS não é opcional. Você não pode escolher, mas eu sou militar. Mas você exerce atividade no seu consultório? Sim, então você tem que pagar o seu INSS. Eu sou funcionário público, tenho regime próprio. Você exerce atividade no seu consultório? Sim, então você também tem que pagar o seu INSS. Não, Rita, eu sou aposentado. Já me aposentei, você continua trabalhando. Se você continua trabalhando, você tem sim que pagar o seu INSS. Nem para aposentado existe a exceção. Já é aposentado, não tem que pagar o INSS. Não existe isso. Não existe essa opção. A lei, inclusive, ela fala que o aposentado que voltar a trabalhar ou que continuar trabalhando tem sim que contribuir para a Previdência Social, tem sim que pagar o INSS. Infelizmente. Rita, eu tenho previdência privada. Para que eu vou pagar o INSS? Porque é obrigatório. A previdência privada, ela é complementar. A previdência social, ela é obrigatória. Você pode pagar a previdência social e não pagar uma previdência privada? Pode, ela é complementar. Ela não é obrigatória. Mas você não pode deixar de pagar a previdência social porque está pagando a previdência privada, tá? Então, assim, é um aviso também que eu vou deixar aqui, que vocês têm que pagar o INSS de vocês. Em 2017, teve uma fiscalização da Receita Federal. Hoje não, há algum tempo, quem fiscaliza, quem arrecada tanto o INSS quanto o imposto de renda é a Receita Federal. E em 2017 teve uma fiscalização. Não sei se quem está aqui, infelizmente, recebeu essa intimação da Receita, ou se conhece algum colega que recebeu essa intimação da Receita pelo não pagamento do INSS. Na ocasião, gente, foram fiscalizados 3 anos, 2013, 2014 e 2015. Essa estimação ela chegou no final de 2017, no início de 2018. A média do valor da multa na ocasião foi mais ou menos 35 mil a 40 mil reais. Ou seja, todo aquele valor que você achava que era lucro do seu consultório, você viu indo embora para a Receita Federal. Tenho alunos que pagaram 90 mil reais para a Receita Federal porque não pagavam o INSS. Deixaram de contribuir para o INSS porque acharam que era opcional. Então, quem passou por isso, quiser compartilhar com os colegas que, infelizmente, teve essa má sorte de ser fiscalizado pelo INSS, conta aqui um pouquinho pra gente, conta os valores, que eu sempre gosto de saber, mas a média de fato foi essa de 35 a 40 mil reais, infelizmente. E eu tenho uma grande aposta que a Receita Federal vai fazer essa fiscalização novamente. Por quê? Na ocasião, foram arrecadados 841 milhões de reais, só do valor principal, sem considerar multa e juros. Será que a Receita Federal não vai fazer isso de novo? Certamente.
Foi muito fácil para a Receita Federal verificar isso. Sua própria declaração de imposto de renda, você entrega que você não paga o INSS. Porque se você paga, você tem que preencher essa coluna no INSS. Se ela está vazia e você tem receita, peraí, aconteceu algum problema, você deixou de cumprir com a sua obrigação, então eu vou fiscalizar você. Essa fiscalização foi automática. Foi um computador que verificou isso e, automaticamente, vários profissionais liberais, vários profissionais autônomos receberam essa fiscalização, receberam essa intimação. E, como eu disse, só teve que escolher em quanto tempo ia pagar. A grande maioria recorreu e a grande maioria perdeu. Não conseguiu. Por quê? Se você exerce atividade remunerada no seu consultório, você tem que pagar o INSS. Qual seria a exceção? Por exemplo, eu trabalho na faculdade, dou aula numa faculdade e já contribuo sobre o teto na faculdade. Eu preciso pagar INSS sobre o consultório? Não, porque para uma outra fonte pagadora, você já contribui sobre o teto. Então, você não tem que pagar mais o INSS. Não, eu recebo lá nessa faculdade só R$3.000. Aí você tem que pagar o INSS sobre a receita do seu consultório, porque você não atingiu o teto do INSS. Qual é o teto do INSS agora em 2021? R$ 6.433,57. Se por qualquer outra fonte pagadora você não atinge esse teto, você tem sim que pagar o INSS sobre a receita do seu consultório. E aí só tem que escolher qual é a forma de contribuir. Como é que você vai contribuir para o INSS? A grande desculpa das pessoas por não contribuir para o INSS é que o valor fica alto de contribuição. Ah, Rita, eu não vou contribuir para o INSS para chegar no momento da minha aposentadoria e eu ver o valor pequeno. Muitos falam isso? Muitos. Estão com a razão? Sim, infelizmente, sim. A cada reforma da Previdência, a gente vê o valor da aposentadoria diminuindo e ficando cada vez mais distante. Você se aposenta cada vez com uma idade maior, tá? Então, qual é a forma de você contribuir? Vou falar pela a primeira delas, que é através do plano normal. No plano normal, a alíquota do INSS é de 20% sobre o salário de contribuição. E o que seria o salário de contribuição? Sobre a sua receita bruta. Lembrem que lá no imposto de renda eu falei que a alíquota do imposto de renda ela não incide sobre a receita bruta? Aqui do INSS ela incide sobre a receita bruta, só que limitada ao teto do INSS, que é R$ 6.433,57 em 2021. Então você vai pagar 20% ou do salário mínimo até 20% do teto. Posso escolher pagar 20% de um mínimo se a minha receita é R$5.000? Não. Porque é 20% do seu salário de contribuição da sua receita. Você não pode escolher pagar sobre o mínimo. Aqui eu estou dizendo que você vai pagar de 20% do mínimo até 20% do teto, mas não é você que vai escolher. Você não pode escolher. Isso é a forma errada de pagar o INSS. Muitos, na ocasião lá de 2017, da fiscalização do INSS, receberam a intimação da Receita Federal justamente por isso. Pagavam simplesmente 20% do salário mínimo com receita muito maior do que o teto, tá? Então, a forma correta é 20% da receita, limitada, obviamente, ao teto. Ninguém deve contribuir com valor acima do teto, porque se aposentar, vai receber, no máximo, o teto do INSS. Qual é o código do GPS, que é o código da Guia da Previdência Social? É o código 1007. Então, quando você escolhe o plano normal de contribuição, é o código 1007. Por outro lado, tem o plano simplificado, que foi criado justamente para aqueles que insistiam em falar não vou pagar o INSS porque o valor é alto. Aí não teve mais desculpa, porque sim, você tem essa opção de pagar 11% do salário mínimo. Você vai se aposentar recebendo um valor maior do que o salário mínimo? Obviamente que não. Você vai se aposentar recebendo só um salário mínimo. E você só consegue se aposentar por idade. Hoje, as mulheres 62 anos de idade e os homens 65 anos de idade. Mas quando você escolhe o plano simplificado, você está abrindo mão de todo o seu tempo de contribuição, se você já contribuía pelo plano normal. Por quê? Porque aqui você só se aposenta por idade. Então, isso aqui é uma opção da forma de você contribuir. Aí é uma obrigação, é melhor? Depende. Cada caso é um caso. Não é receita de bolo. Isso aqui é para todo mundo? De maneira nenhuma. Para você que talvez esteja começando agora, é uma vantagem. Para você que está próximo de se aposentar, não seja uma vantagem você escolher o plano simplificado. Mas sim, você pode migrar de um plano para o outro. Tem que ver o que é melhor para você.
Aqui, no plano simplificado, você não pode prestar serviço à empresa, não pode atender convênio quem escolhe o plano simplificado. E o código da guia, o código do GPS, é o código 1163. Então, o que vai determinar se você está escolhendo o plano normal ou o plano simplificado é o código da guia. Plano normal, 1007. Plano simplificado, 1163. Então, são essas duas formas que você tem para escolher, para contribuir para a Previdência Social. O que não pode é contribuir de forma errada, 20% do mínimo, note que aqui é 11% do mínimo, ou simplesmente não contribuir. Você não pode contribuir de forma errada e muito menos deixar de contribuir, porque senão certamente, mais cedo ou mais tarde, vai receber uma cartinha da Receita Federal, tá? Então, o INSS para dentista, aqui no caso de pessoa física, estou falando ainda de pessoa física, você vai poder pagar por ano até R$ 15.440,52 quando você escolhe 20% da sua receita e a sua receita sempre é igual ou superior ao teto, ou você vai poder pagar R$ 1.452. Óbvio que aqui você paga muito menos. Mas isso aqui é a melhor opção para todos? De maneira nenhuma. Não é isso que eu estou querendo dizer. Só estou querendo mostrar a diferença de pagamento para aqueles que utilizam como desculpa o valor alto do pagamento do INSS, que não vai ter o retorno e por isso deixam de contribuir para a Previdência Social. Existe sim uma outra opção legal, independente do valor da sua receita, você pode sim escolher o plano simplificado de contribuição. Então, assim, basta escolher. Basta querer fazer o certo. Querer ficar no errado é pedir para ter problemas futuros com a Receita Federal. É o segundo aviso que eu vou dar para vocês aqui nessa noite, que se você não pagar o seu INSS, certamente o seu CPF vai ficar na mira da Receita Federal. Você vai sim cair na malha fina. Certamente, gente. Ainda mais, o ano passado e esse ano, quantos auxílio-doença o INSS não foi concedido pelo INSS? Vão correr atrás desses valores, vão correr. Como é a forma mais rápida disso? Fiscalizando, intimando assim de forma eletrônica vários contribuintes. Vai ter de novo uma fiscalização. Só estamos aguardando, porque também eu falo que eles não gostam de chutar cachorro morto. Esse ano passado, foram 2 anos complicados, as pessoas, de fato, a receita diminuiu para alguns, né? Não para todos, mas para alguns foi difícil se recuperar, ficaram alguns meses fechados. Então, assim, eles vão esperar passar isso e quando voltar, tenho pena de quem insiste em não querer pagar o seu INSS. Pague o seu INSS sim, pague o seu carnê-leão, pague o seu INSS, para quando você enviar a sua declaração de imposto de renda, você poder dormir tranquilo e não ficar segurando na mão de Deus, contando que passe 5 anos rapidinho, porque 5 anos não passa rápido, tá? Vamos falar agora do livro Caixa, que eu falei que é o queridinho dos profissionais da área de saúde, que todo profissional da área de saúde adora um livro Caixa. Se sabe fazer o livro Caixa, isso é ótimo, mas tem que saber fazer o livro Caixa. E o que seria o livro Caixa? Ele é um livro que você registra mensalmente, em ordem cronológica de data, toda a entrada e toda a saída de dinheiro do seu consultório. Se você quer deduzir as despesas do seu consultório, você tem que escriturar o seu livro Caixa. Você precisa ter esse documento que no Carnê-Leão ele é eletrônico. Não é um livro de papel que você compra na papelaria, de maneira nenhuma. Ele é eletrônico. No mesmo programa que você faz a emissão da guia do seu Carnê-Leão, você também escritura o seu livro Caixa. E qual é a maneira equivocada, a maneira errada que a grande maioria, infelizmente, continua fazendo? É somando todas as despesas, como eu falei, na época da declaração de imposto de renda, começa aquela loucura, né? Você começa a espalhar todas as notas fiscais na sua sala, em cima da cama, em cima da mesa, porque agora você lembrou que tem que deduzir as despesas para poder pagar menos imposto. Aí fica naquela loucura, né? Faz tudo errado, soma tudo e coloca direto na declaração de imposto de renda. Então, junta toda a papelada e toma, contador, toma que o filho é seu. E não é assim. O filho não é dele, o filho é seu. Sabe por quê? O CPF que vai na declaração de imposto de renda é o dele ou é o seu? É o seu, não é o dele. É o seu. Você é responsável. Ah, mas o contador fez errado. Tudo bem. A Receita Federal vai correr atrás do seu CPF. O que você vai fazer depois, aí é você com o seu contador. Mas para a Receita Federal, é o seu CPF. Então, nada de querer juntar tudo, entrega para o contador e problema resolvido. O problema só está começando.
Só está começando. Porque você talvez não tenha entregue para ele, ou talvez não sabia dessa informação, ele talvez também não lhe passou, mas hoje você não pode mais falar que não sabe disso. Aquele assunto de, eu não aprendi isso na faculdade, por isso cometia esse erro, acabou. Quando vocês começaram nessa aula, como eu falei para vocês, saíram da sua zona de conforto, essas desculpas, elas vão ter que morrer. Vocês não vão conseguir fingir que não estão vendo tudo isso que eu estou falando, que eu estou trazendo para vocês. Então, assim, gente, estruturação de livro caixa é completamente diferente de você somar todas as despesas e lançar diretamente na declaração. Isso é a forma errada de pagamento de imposto. A Receita Federal, ela deixa a declaração, o programa da declaração, ela permite que você faça errado? Sim, ela permite. Por que será que ela permite que você faça errado? Porque quando você é intimado, você paga uma multa muito maior. Porque todo caso de fraude, a multa é maior. Não foi simplesmente um erro. Eles vão ver que você teve a intenção de fraudar. Por quê? Você não pode fazer isso. Você tem que ter o documento que é o livro caixa. E não adianta alegar desconhecimento da legislação. Imagine quantas pessoas que são fiscalizadas pela Receita Federal e que usam isso como desculpa. Eu não sabia. Todos. Então, alegar desconhecimento da legislação não vai fazer você uma pessoa, um contribuinte inocente. Então, tem que sim que conhecer a legislação. Para você deduzir as despesas do seu consultório, você tem que escriturar no livro caixa. E escriturar o livro caixa significa discriminar as despesas e as receitas. Ou seja, você tem que discriminar tanto a entrada quanto a saída de dinheiro do seu consultório. A entrada, desde 2015, é obrigatória. Você tem que identificar CPF por CPF do paciente. Só que a saída ainda você pode fazer erradamente dessa maneira, somando tudo e lançando a declaração de imposto de renda. Mas lembrando, é a forma errada de estruturação de livro caixa. Isso não é considerado estruturação de livro caixa. Você simplesmente somou as despesas e deduziu lá do seu livro caixa. A chance de você fazer errado 100%, quando é feito dessa maneira. 100%, porque você não escriturou o seu livro caixa. E qual é a melhor opção? Já falei isso. Qual é a melhor opção de você escriturar o seu livro caixa? É utilizando o Carnê Leão Web. Então, o Carnê Leão Web serve tanto para você emitir a guia do pagamento do imposto de renda antecipado, que é o Carnê Leão, quanto para escriturar o livro caixa. Você vai digitar assim toda a entrada e toda a saída de dinheiro do seu consultório no Carnê Leão Web, automaticamente, aquela conta que eu mostrei para vocês, tem a base de cálculo, vai aplicar a alíquota, diminui da parcela a deduzir, isso é feito de forma automática pelo sistema. Eu só mostrei para vocês terem um entendimento de como é feito o cálculo do Carnê Leão. Mas essa conta é feita aqui, pelo Carnê Leão Web. Você só tem que saber alimentar o Carnê Leão Web. Você tem que saber quais são as despesas dedutíveis, quais são as despesas não dedutíveis do seu livro caixa para, sim, pagar menos imposto. Mas a parte de conta é feita pelo programa. Você não utiliza a calculadora momento algum, gente. Nenhum momento para fazer o cálculo do imposto de renda a pagar. O programa faz isso, graças a Deus, faz isso para vocês. Então, vamos ao exemplo aqui de quem utiliza o livro caixa e quem não utiliza o livro caixa. Infelizmente, alguns profissionais ainda desconhecem essa possibilidade legal de dedução das despesas do consultório para pagar menos imposto, que é o livro caixa. Um exemplo de como eu dei lá no início, receita de R$15 mil, despesas dedutíveis do livro caixa, R$6 mil. Mostrei para vocês, fiz essa continha aqui para vocês, que o valor mensal seria R$1.605,64. Por quê? Porque a alíquota do imposto, ela incidiu sobre a base de cálculo, que é o resultado da receita menos as despesas dedutíveis. Então, essa pessoa aqui sabe direitinho o que a legislação lhe permite de forma legal, sem jeitinho e sem esqueminha. Ela deduziu, sim, a despesa do livro caixa para pagar menos imposto. Então, quando ela utiliza isso, ela, nesse exemplo, vai pagar de Carnê Leão R$1.605,64. Agora, essa daqui não sabe nada. Simplesmente acha que para ganhar dinheiro tem que ficar sentada lá no mocho, atendendo. E ignora toda a outra parte burocrática do consultório, porque acha que é perda de tempo. Então, vamos lá. Não quer perder o tempo, vai perder dinheiro. R$15 mil, receita. Esqueceu que pode deduzir. Não deduziu nada. O que vai acontecer? A alíquota do imposto de renda vai incidir diretamente sobre a receita. É a forma certa? Não, gente. Aqui eu estou mostrando a forma errada daqueles que desconhecem a legislação, tá? Então, onde que se encontra o valor de R$15 mil? Acima de R$4.664,68. Alíquota de 27,5. Parcela a deduzir, R$869,36.
Quanto é que vai pagar de imposto? R$ 3.255,64. Continua lá trabalhando. Fica lá achando que só lá que vai ganhar dinheiro, ignora o que a legislação lhe permite para pagar menos imposto, continua achando que a única opção de menor pagamento de imposto é sonegando, é omitindo receita, e esquece que sim, existem umas possibilidades legais de pagar menos imposto. Olha a diferença quando você não deduz a despesa, nesse exemplo de R$ 15.000, quando você não deduz a despesa e quando você deduz a despesa. Isso aqui não acontece, e muito. Mais do que a gente pode imaginar, mais do que eu gostaria de ver acontecendo, infelizmente. Então, com dedução e sem dedução, quando você não deduz as despesas do seu consultório, nesse exemplo de R$ 15.000 de receita e R$ 6.000 de livro caixa, você vai pagar de imposto de renda R$ 3.255,64. Com dedução, R$ 1.605,64. Olha uma diferença por mês, gente, 1.650. Por ano, 19.800. Nós temos uma economia aqui de mais de 50%, porque esse conhece a legislação e esse ignora, acha que vai ganhar dinheiro trabalhando o tempo inteiro. Infelizmente, a realidade não é essa, tá? Então, gente, deixar de deduzir as despesas do seu consultório para pagar menos imposto de renda é desperdiçar uma oportunidade 100% legal para pagar menos imposto. Não é jeitinho, não é esqueminha. A legislação permite você, dentista, pessoa física, deduzir algumas despesas necessárias do seu consultório para pagar menos imposto de renda. Então, sim, aproveitem todas as deduções possíveis para pagar menos imposto de renda. Mas tenham muito cuidado com as deduções do livro caixa, porque, como elas diminuem e muito o valor do imposto de renda a pagar, adivinha quem está de olho em vocês? A Receita Federal. Todo profissional que utiliza do livro caixa chama mais atenção na declaração de imposto de renda. Por quê? Porque pode diminuir e muito o valor do imposto de renda. Então, precisamos saber tudo que eu posso deduzir e principalmente tudo que eu não posso deduzir da minha declaração para pagar, do meu livro caixa, para pagar menos imposto. E é sobre isso que eu vou falar agora. Quais são as despesas dedutíveis? Lógico, eu vou falar aqui algumas despesas dedutíveis do livro caixa para pagar menos imposto. A primeira delas é os funcionários e os encargos trabalhistas relacionados a esses funcionários registrados. O INSS, como encargo trabalhista, e o FGTS. Você pode, sim, deduzir esses valores do seu livro caixa para pagar menos imposto. Despesas de custeio seriam aquelas despesas fixas. Aluguel, condomínio, luz, água, IPTU, telefone, internet. Elas são fixas, não de valores fixos, mas que todo mês você tem aquelas mesmas despesas, também são dedutíveis do livro caixa. Papelaria, gastos com papelaria, prontuário, cartão de visita, você também pode deduzir para pagar menos imposto. Material de limpeza descartável também são dedutíveis do livro caixa. Jalecos, você pode deduzir do seu livro caixa. Propaganda, Facebook, Instagram, o Google, são despesas necessárias para a sua receita para você captar mais clientes. Então, sim, você pode deduzir do seu livro caixa. ISS, que é o Imposto sobre Serviço, que é o imposto municipal, que você, quando é pessoa física, tem a obrigação de pagar esse imposto para a sua prefeitura, também é dedutível do livro caixa. Vigilância sanitária, da mesma maneira, você também pode deduzir, você tem a obrigação de pagar a vigilância sanitária, então você tem sim a possibilidade de deduzir esse valor do seu livro caixa. O CRO, que é a anuidade do nosso conselho, você sim pode deduzir esse valor para pagar menos imposto. Serviço de terceiros, o principal serviço é, de fato, o laboratório de prótese. Você pode deduzir sim um laboratório de prótese para pagar menos imposto. Manutenção de equipamento, da mesma maneira, também é uma despesa dedutível do livro caixa. E, obviamente, gente, material de consumo aqui, considerando a dental. Todos os materiais da dental você pode deduzir para pagar menos imposto? Não, só algum. Só aqueles materiais consumíveis. Vamos dizer assim, a grosso modo, tá? Aqueles materiais que vão na boca do paciente. Esses você pode deduzir. Tem materiais que você compra na dental que você não pode deduzir do seu livro caixa. Citei aqui alguns exemplos. Alguns, tá? Resina, algodão, material de moldagem, anestésico, agulha, broca, fios de ortodontia, cimento, fios de sutura, adesivo, gel de clareamento, sugador, toxina botulínica, pessoal que faz harmonização, implante, o Invisalign também é uma despesa dedutível. Todo material de EPI, de equipamento de proteção individual, também é uma despesa dedutível do seu livro caixa. E agora vamos falar de despesas não dedutíveis. Falei quais vocês podem deduzir do seu livro caixa, mas também tem as despesas que você não pode deduzir do seu livro caixa. Infelizmente,
Todos os equipamentos odontológicos vocês não podem deduzir do livro caixa. Nenhum. Nem a cadeira, nem o raio-x, nem o ultrassom, nem o fotopolimerizador, nada. O scanner também não pode, o laser. Nenhum equipamento odontológico você pode deduzir do seu livro caixa. Porque ele é considerado como investimento, como aplicação de capital. E aí não é permitido deduzir. A legislação ela é muito clara em relação a isso. Máquinas e equipamentos elas não podem ser deduzidas do seu livro caixa. Existem algumas deduções que são questionáveis. Vai depender muito da interpretação da legislação, se aquilo é necessário ou não para a sua receita. Outros assuntos não tem nem mais o que discutir. Equipamento odontológico não tem discussão, não pode deduzir. Da mesma maneira, os móveis da recepção, ar-condicionado, computador, impressora, você também não vai poder deduzir do seu consultório, do livro caixa, para pagar menos imposto. E despesas com locomoção, estacionamento, gasolina, pedágio, também é algo que já foi falado, já foi discutido, que está inclusive na legislação de forma clara, que não é permitido deduzir, só quando é representante comercial autônomo, aí pode deduzir os gastos com gasolina, pedágio, estacionamento. Mas como você não é um representante comercial, você é um dentista, você não pode deduzir esses gastos para pagar menos imposto. Também aqui, gente, só algumas das despesas não dedutíveis que eu estou mostrando para vocês, o que não pode deduzir do livro caixa para pagar menos imposto. Ah, é uma despesa da consultório? Sim, mas ela não é dedutível. Ela não deixa de existir, ela só não será deduzida para pagar menos imposto. E aí sim, eu falei, né, fiz um breve, não, eu fiz um histórico muito grande da pessoa física para vocês poderem entender como você vai escolher se é melhor ser pessoa física e pessoa jurídica. Chega um determinado momento que sim, vai surgir essa dúvida. O que é melhor para a minha vida? O que é melhor para o meu consultório? Eu ser pessoa física ou pessoa jurídica? Eu ouvi falar que na pessoa jurídica paga menos imposto. Eu ouvi falar que na pessoa jurídica paga 6%. Será que isso é verdade? Será que de fato é melhor você ser pessoa jurídica? Se eu perguntar para você qual é a sua alíquota de imposto, você vai saber me responder? Tudo isso a gente precisa saber antes de decidir se você vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Será que você emite recibo somente quando o paciente pede no ano seguinte para a declaração de imposto de renda? Será que isso é a forma certa? Será que você pode fazer isso quando você é pessoa jurídica? Então, só para fazer uma diferença básica entre pessoa física e pessoa jurídica. Na pessoa física, como eu já falei para vocês, vocês podem deduzir algumas despesas do consultório para pagar menos imposto. Na pessoa física, você não tem a obrigação de ter o contador. Aí eu chamo a atenção aqui, ó. Não ter obrigação não significa que você não vá ter o seu contador. Não tenha obrigação. Mas lógico que é bom que você tenha um contador, você tenha alguém para lhe auxiliar, principalmente se você tiver funcionário. Na pessoa jurídica, você não pode deduzir nenhuma despesa para pagar menos imposto quando você está no regime tributário Simples Nacional ou lucro presumido. Nesses dois regimes tributários, Simples Nacional e lucro presumido, você não pode deduzir nenhuma despesa para pagar menos imposto. Nem material de dental? Não. Nem aluguel, condomínio, luz? Nenhuma despesa. Não é permitido você deduzir. Por isso é que a alíquota ela é menor. Obrigatoriamente, quando você abre uma empresa, quando você tem o seu CNPJ, você tem que ter um contador. Não existe a opção. Rita, mas eu não tenho funcionário, a empresa é pequena, só porque onde eu trabalho me obrigaram a abrir um CNPJ, eu preciso ter contador? Obrigatoriamente. Não tem a opção de não ter um contador. E quando você é pessoa jurídica, você tem que pagar a sua anuidade do conselho como pessoa física e como pessoa jurídica, obrigatoriamente paga-se 2 anuidades como pessoa física e como pessoa jurídica. Não tem também a opção de não pagar a sua anuidade só porque você abriu a pessoa jurídica e esquecer a sua anuidade da pessoa física. Então é aquilo que eu falei. Se eu perguntar para você, será que você realmente sabe o quanto você paga de imposto de renda? Não é incomum eu fazer essa pergunta e a pessoa logo responder 27,5. Eu pago 27,5 de imposto de renda. Será que isso é verdade? Será que de fato você paga 27,5? Vou mostrar para você que se você deduz as despesas do seu consultório, você não paga 27,5. Essa resposta está errada. Para entender essa resposta, você tem que saber o que é a alíquota efetiva. E o que é a alíquota efetiva? É o percentual de imposto que incide sobre a sua receita bruta. Então, como você vai encontrar a sua alíquota efetiva, que é importantíssima na decisão se você vai ser pessoa física ou pessoa jurídica. Você vai encontrar dividindo o valor do imposto pela sua receita e multiplicando por 100.
Dessa maneira, você vai encontrar de fato qual é a alíquota que você, como pessoa física, paga. Vamos ao nosso exemplo de novo, de R$ 15.000 de receita e R$ 6.000 de despesas dedutíveis. Como é a minha base de cálculo? R$ 9.000. Lembra que eu utilizei da tabela do imposto de renda a alíquota de 27,5? Essa alíquota é a alíquota da tabela do imposto de renda. Encontrei como um imposto R$ 1.605,64. Vamos agora à minha alíquota efetiva. Eu vou pegar o valor desse imposto, R$ 1.605,64, dividir pela minha receita bruta, R$ 15.000, e multiplicar por 100. Vou encontrar, nesse exemplo, como alíquota efetiva, 10,70%. Essa é a sua alíquota de imposto de renda. Quando eu perguntar para você quanto você paga de imposto de renda, eu não quero a sua alíquota da tabela do imposto de renda. De fato, é 27,5%. Mas a alíquota que você paga efetiva é 10,7%. É essa que vai interessar na decisão de ser pessoa física ou pessoa jurídica, porque é essa alíquota que eu vou comparar lá na tabela da pessoa jurídica se vale a pena ou não você ser pessoa jurídica. Canso de ver propaganda de escritórios contábeis. Pague menos imposto, você paga 27,5% como pessoa física e vai pagar 6%. Gente, calma aí. Você não paga 27,5% se você deduz as despesas. Ninguém. Minha despesa é muito pequena, Rita. Você não paga 27,5% de imposto de renda. Por quê? Porque você deduz as despesas do seu consultório. Então, a alíquota do imposto de renda, gente, ela é diferente de alíquota efetiva. O que interessa na decisão, pessoa física ou pessoa jurídica, é a alíquota efetiva. Então, por que eu preciso saber qual é a alíquota efetiva como pessoa física? Para poder comparar com a alíquota da pessoa jurídica para o mesmo faturamento. Nesse exemplo, receita R$ 15.000, alíquota efetiva 10,70%, 10,70% quando você é pessoa física. Para esse faturamento, no enquadramento do regime tributário simples nacional do anexo 3, que é o anexo com a menor alíquota, você iria pagar 6%. Olha a diferença, 10,7% para 6%. Por isso que eu preciso encontrar a minha alíquota efetiva, para comparar. Eu não posso comparar 27,5% com 6%. Não é essa a maneira que você tem que fazer. Não é, porque a alíquota de 27,5% é a alíquota da tabela do imposto de renda. Então, é por esse motivo que você tem sim que saber qual é a sua alíquota efetiva. Se encontrar a sua alíquota efetiva, gente, jamais posso lhe falar se é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica. Jamais. Rita, meu faturamento é 40 mil. Não adianta você me falar isso. Qual é a sua alíquota efetiva? Meu faturamento é 100 mil. Já vale a pena ser pessoa jurídica? Nem sempre. Nem sempre. Depende muito da sua alíquota efetiva. Se você tem 100 mil de receita, mas as suas despesas elas são muito altas, talvez não valha a pena você ser pessoa jurídica. Depende. Não consigo essa resposta de acordo com o faturamento. Consigo essa resposta de acordo com a alíquota efetiva. Aí sim a gente consegue fazer um planejamento tributário, aí sim a gente consegue decidir se é melhor ser pessoa física ou pessoa jurídica. Sem alíquota efetiva, gente, tudo vai ser chutado. 50 mil. Eu acho que realmente você já está no valor alto e é melhor você ser pessoa jurídica. Mas aí é técnica do achismo. Não dá. Para pagamento de imposto, não dá para ir pela técnica do achismo de jeito nenhum. Tá? Então, como é que acontece lá na pessoa física, relembrando do dentista pessoa física do pagamento do imposto, a alíquota ela incide sobre a base de cálculo do imposto, receita menos despesas dedutíveis. Quando você é dentista, pessoa jurídica enquadrada no regime tributário mais simplificado, que é, de fato, o Simples Nacional, a alíquota do imposto ela vai incidir diretamente sobre a sua receita bruta. Você não pode deduzir as despesas do seu consultório, nenhuma despesa para poder pagar menos imposto. Então, aqui é a grande diferença. Eu posso deduzir na pessoa física as despesas, na pessoa jurídica eu não posso deduzir. Na pessoa jurídica, a alíquota do imposto ela vai incidir diretamente sobre a receita, a alíquota do imposto de renda na pessoa física ela vai incidir sobre a base de cálculo do imposto de renda. Então, essa aqui é uma diferença clássica entre a pessoa física e a pessoa jurídica enquadrada no Simples Nacional. E no Simples Nacional, a clínica odontológica ela pode ser enquadrada em 2 anexos dentro do Simples Nacional, como eu falei para vocês, é a forma mais simplificada de tributação, porque você paga todos os impostos federais, os impostos municipais, os impostos estaduais, que dentista não tem, e uma única guia. Você só não paga os impostos referentes à folha de pagamento, mas todos os outros impostos em uma única guia, o que de fato facilita muito. E você pode estar enquadrado no anexo 3 ou no anexo 5. Notem que no anexo 3, para o faturamento sempre no Simples Nacional, é considerando os últimos 12 meses,
Óbvio, se a empresa não existe há 12 meses, é feito um proporcional, mas você considera os seus últimos 12 meses. Para faturamento até R$180 mil dos últimos 12 meses, a alíquota é de 6%. Mas percebam que conforme vai aumentando esse faturamento dos últimos 12 meses, vai aumentando também a alíquota. Então, aquela ideia de que na pessoa jurídica paga 6% é uma ideia completamente equivocada. É 6% para faturamento até 180 mil dos últimos 12 meses, média R$15 mil por mês. Aumentou esse faturamento, vai aumentar a alíquota. Às vezes as pessoas se surpreendem, mas eu achava que era 6%. Não, é o mínimo. 6%, mas aumentou o faturamento nos últimos 12 meses, essa alíquota ela vai aumentando. Mas olha o que acontece aqui no anexo 5, para o mesmo faturamento de até 180 mil, qual é a alíquota? 15,5%. Nós temos um aumento desse anexo 3 para o anexo 5 de 9,5%. Para que, Rita, que eu vou escolher o anexo 5 se eu posso escolher o anexo 3? Óbvio que não é você, clínica odontológica, não é o contador que vai decidir se você vai ser do anexo 3 ou do anexo 5 do Simples Nacional. Para você ficar enquadrado no anexo 3 do Simples Nacional, anexo 3, anexo com as alíquotas menores, você precisa ter a sua folha de pagamento igual ou superior a 28%. Senão, você será enquadrado no anexo 5. Essa razão entre folha de pagamento e receita, ela é chamada de fator R. Quando você é do Simples Nacional, quando você tem a sua empresa, você obrigatoriamente tem que saber o que é o fator R para pagar menos imposto. Se o seu fator R ele é inferior a 28%, você será enquadrado no anexo 5. E o anexo 5 é a alíquota maior. Raríssimo são os casos que é melhor você ficar no anexo 5 do que ser pessoa física. Raros são os casos. Então, sim, quando você está enquadrado no Simples Nacional, você tem que ficar no anexo 3. A sua folha de pagamento, ela tem que ser igual ou superior a 28%. Porque senão, se essa não é essa situação, com certeza, quase certeza, 99,99% de chance que era melhor você continuar como pessoa física, tá? E eu vou só falando aqui um pouco, não dá para falar tudo da pessoa jurídica, que né, como folha de pagamento, o que a gente considera como folha de pagamento? Não só a folha de pagamento da sua funcionária, você pode considerar como folha de pagamento também a sua retirada pro labore. A retirada pro labore é como se fosse o salário do sócio. O sócio da empresa, da pessoa jurídica, ela recebe um valor chamado de retirada pro labore. Então, essa retirada pode se somar à folha de pagamento da sua funcionária, aos encargos trabalhistas, para ficar enquadrado no anexo 3. Então, é muito comum, para ficar enquadrado no anexo 3, ter uma retirada pro labore alta, para ficar pagando menos imposto, para a alíquota ser menor. Porque aqui, ó, ela existe essa possibilidade, mas não compensa. Está no anexo 5 é perder dinheiro. Tem que ficar no anexo 3, controlando o fator R, a folha de pagamento. Tem sim, que é possível fazer isso? É possível aumentar o fator R? Aumentando a minha retirada pro labore. É possível sim. Estou chegando agora no finalzinho da aula, já quero falar para vocês, eu sempre gosto de chamar a atenção sobre isso. Cuidado com a omissão de receita, vocês estão com uma bomba relógio nas mãos que ela vai estourar a qualquer momento. Querer omitir receita com cartão de crédito, com cartão de débito, com depósito em cheque, com TED, com DOC, é o Pix aí que veio, queridinho. Hoje em dia o dinheiro sumiu do mercado, ninguém mais paga em dinheiro, todo mundo, qual é o seu Pix? Faz a transferência, o boleto. Se você omite receita através desses rendimentos aqui, você certamente vai ter um problema no futuro com a Receita Federal. Não dá, gente, mais para esconder essas receitas. Cartão de crédito, ele obrigatoriamente informa para a Receita Federal toda a sua movimentação de entrada de dinheiro através de cartão de crédito, através de cartão de débito. Como é que eles pegam o Pix, o TED, o DOCS, o boleto, o depósito de cheque? Porque o banco, ele é obrigado a informar para a Receita Federal quando você é pessoa física, quando tem uma movimentação acima de R$2.000 só, e na pessoa jurídica de R$6.000. O banco tem essa obrigação. E isso é quebra de sigilo bancário, isso é inconstitucional. Até hoje não conseguiu se provar isso. Até hoje continua o banco fazendo isso.
Então, cuidado com essa bomba relógio, tá? Cuidado para ela não explodir na sua mão e não vai sobrar nem um caquinho para contar a história. Então, parem de omitir receita. Não é a única forma de você pagar menos imposto. Pior, essa é a forma mais errada. Sonegação, gente, é crime. Então, você tem sim que aprender a pagar imposto. Não quero ouvir aquela desculpa, Rita, sou dentista. Eu fiz odontologia. Se eu quisesse saber número, eu fazia contabilidade, fazia economia, mas eu fiz odontologia, escolhi odontologia para fugir dos números. Não quero saber disso não, gente. Eu sei, eu sou dentista. Eu talvez eu não tenha tido esse pensamento, porque como meu pai era contador, desde cedo eu tive isso. Eu tive essa educação, vamos dizer assim, financeira, de saber como pagar o seu imposto, de saber quais eram as despesas do meu consultório, porque obviamente tinha meu pai que é contador. Sei que aqui, nem todos que aqui estão, não tiveram isso, de ter um pai contador orientando. Mas se você não pode dar essa desculpa que eu sou dentista, eu tenho que ser bom na minha técnica, no meu atendimento ao paciente, gente, isso já era. A odontologia atual, se você tem esse pensamento, ela vai massacrar você, o mercado vai massacrar você. Você vai ver o seu coleguinha do lado, com muito menos técnica do que você, com muito menos experiência do que você, ó, indo de foguete, nadando de braçada. Por quê? Porque ele aprendeu marketing, ele aprendeu gestão, ele aprendeu venda, ele aprendeu contabilidade, e aí ele foi. E você ficou reclamando, eu trabalho, e não ganho dinheiro. O seu consultório é o seu negócio, você tem a obrigação de ser o dono do seu negócio. Se você não quer ser o dono do seu negócio, vai trabalhar para os colegas. Não precisa abrir e montar o consultório. Se você montou o seu consultório, ele é o seu negócio. É uma cadeira pequena, ele é o seu negócio. Eu não é uma clínica, eu sou pessoa física, ele é o seu negócio, ele continua sendo o seu negócio. E todo negócio tem que ter gestão. Senão, não vai ganhar dinheiro, senão você não vai ter lucro, a não ser que você seja uma ONG. Se você não é uma ONG, você tem sim que dedicar uma parte do seu dia, 2 horas por dia, à gestão, à administração, à equipe, né? Como você está vendo a sua recepcionista lidar com seus pacientes. Isso tudo, gente, faz uma diferença enorme no seu consultório, no retorno do seu consultório. Eu preciso que você pense dessa maneira, que o seu consultório é um negócio, e o negócio precisa de gestão, precisa de ser contador, não de fazer tudo, gente, mas que tem que ter o conhecimento, senão você vai pagar mais imposto, certamente. Você vai pagar imposto errado, achando que está fazendo a forma certa de pagar errado, e aí quando chega a intimação, todo o seu lucro vai indo embora lá para a Receita Federal, tá? Então eu vou gritar aqui bem alto para vocês. Gente, saiam do mocho. Você tem que sair do mocho para ter o seu negócio saudável, para ter sucesso. Não adianta querer achar que vai atender de 8 da manhã às 10 da manhã e que é isso que vai lhe trazer o sucesso profissional, porque não é. O sucesso profissional é um conjunto de fatores. É a técnica, é a venda, é o marketing, é a gestão, é a contabilidade. Então, espero que depois do que a gente falou aqui na aula de hoje, que eu consiga dar essa sacudida em vocês, que vocês amanhã cheguem no consultório querendo ver planilha, tabela. Eu não fico absurdada quando eu pergunto, qual é o seu lucro? Não sabe? Qual é o seu faturamento? Não, mesmo bruto. Não sei. Porque não está acostumado a ter esse controle financeiro. E que dirá saber como paga o imposto. Agora não tem como você mais fingir que não viu todas essas possibilidades, tudo que você estava fazendo errado, como é possível pagar menos imposto na pessoa jurídica. De fato é possível, mas essa decisão de ser pessoa física ou pessoa jurídica tem que ser muito bem analisada, tem que fazer um planejamento comparando a sua receita com as suas despesas na pessoa física e na pessoa jurídica. Não adianta por achismo, minha receita é 40, minha receita é 50, e aí simplesmente abrir uma pessoa jurídica. Infelizmente não é dessa maneira. Pessoa jurídica, gente, é algo muito sério. Eu falei, se você tem o hábito de emitir o recibo somente ao enviar a declaração anual de imposto de renda, infelizmente você não deve ser pessoa jurídica nunca. Por quê? Porque você na pessoa jurídica não pode emitir a nota fiscal com data retroativa. Não é permitido. Não tem como você faz com recibo. Então, se esse é um hábito seu, esqueça ser pessoa jurídica. Se você não tem organização financeira ainda, não é o momento de você ser pessoa jurídica. Tenha a organização financeira primeiro como pessoa física, aprenda tudo que você pode deduzir do seu consultório como pessoa física e depois dê o próximo passo. É um outro passo? Sim, que vai acontecer? Muito provavelmente, quando você realmente acelera na sua vida profissional, você acabe sendo a pessoa jurídica, tá? Então, assim, muito obrigada a todos. Eu sempre falo, quando eu
termino a aula, fico com medo de fechar, e quando eu abri, todo mundo foi embora, porque o meu assunto eu sei que não é um assunto fácil, mas ele é um assunto necessário, vocês precisam ter esse conhecimento. Eu, de fato, concordo que a gente deveria ter esse assunto na faculdade, na especialização, em muitas faculdades, infelizmente, não abordam nada sobre contabilidade. É uma pena, eu acho que é uma pena que faz a gente acaba cometendo erros sem saber que estamos cometendo, mas como eu disse, não adianta alegar desconhecimento da legislação, infelizmente, tá? Então, muito obrigada. Deixa eu interromper aqui o compartilhamento, vou deixar um tempo para vocês poderem me perguntar, que acredito eu que dúvidas vocês vão ter um monte, faz parte, é assim mesmo. Acho que eu deixei de compartilhar aqui, não sei. Deixei, Jéssica? Já voltei para todos? Já deixei. Agora está só você. Galera, tem sim, doutora Rita. Acelerada, hein, Jéssica? Eu engato primeiro e não dou ré de jeito nenhum. Não tem problema, pode ficar aqui a hora que você quiser, quanto tempo você quiser. Tem bastante perguntas aqui, viu? Posso começar a fazer? Pode me mandar, não tem problema nenhum, porque eu deixei assim um tempo para apresentação, sempre. É inevitável quando eu fecho a apresentação não ter pelo menos umas 50 dúvidas. Faz parte que o assunto. Não, como eu falei, não dá para a gente querer, né, em uma aula abordar tudo. Eu tentei não entrar só no mérito da pessoa jurídica, mas você tem que saber um pouco da pessoa física. Tentei fazer tudo num aulão para vocês. Espero que vocês tenham gostado, gente. Você pode vir aí pelo chat, que todo mundo amou, sim. Ah, que bom, que bom. Não sei se alguém tá aí já me conhecia, já me acompanhava aí no Instagram. Não sei se a galera já tá acostumada com o meu ritmo de falar. Teve um que falou assim: meu Deus, como você explica tão bem, tão fácil. Mas é por conta disso, como eu falei, a gente vai falar de contabilidade sim, mas é um assunto de dentista para dentista. Eu sei que a gente tem que falar, tem que voltar a falar de novo, fala de novo a mesma coisa, mas mostrando outros slides para poder isso conseguir entender. Uma aluna minha falou que o que ela tem de 20 anos, ela tinha 24 anos de formada, ela falou, 20 anos meu contador, é o mesmo contador tentando me explicar, em uma aula você conseguiu me esclarecer o que eu precisava saber. Mas é porque é facilidade de comunicação, obviamente, Jéssica, com certeza é isso. Certamente. Vamos começar aqui. O Rafael Santiago, ele falou assim, uma dúvida. Ele é recém-formado, saiu do regime de CLT para autônomo e nos 8 meses de formado ainda não declarou nada. Porém, estou abrindo minha empresa. Devo já começar a declarar via pessoa física ou aguardo CNPJ? Assim, ó, eu não sei se foi feito um planejamento. É Rafael o nome dele? Desculpa, é Rafael? Eu não sei, Rafael Santiago. Foi feito, Rafael, um planejamento para você abrir pessoa jurídica. Não é comum você que é assim recém-formado abrir a sua pessoa jurídica, a não ser que, Rita, eu montei com 3, 4 colegas. Aí você já é pessoa jurídica. A sua estrutura já está como pessoa jurídica, tá? Mas pelo que eu estou vendo, não adianta eu entrar nessa discussão, porque você já abriu o seu CNPJ, já viu a sua pessoa jurídica. Então, aguarda para você poder emitir a nota fiscal através da sua pessoa jurídica. Mas lembrando, Rafael, Rita, eu tenho maquininha da pessoa física. O dinheiro está caindo na pessoa física, você vai ter que emitir recibo. Existe sim, gente, a possibilidade, não sei se vai ter essa pergunta aí, existe sim essa possibilidade de você ser pessoa física e pessoa jurídica no mesmo endereço, exercendo a mesma atividade, mas isso aí é uma discussão longa. As pessoas que fazem isso têm que ter muito cuidado na hora de fazer o rateio dessas despesas, para não ter problema, mas pode sim, desde que na pessoa jurídica você tenha sócio. Tá? Então, para você fazer o rateio da pessoa jurídica com a pessoa física, você obrigatoriamente, na pessoa jurídica, você tem que ter sócio, senão você não pode fazer o rateio. E como é que a Receita Federal orienta a fazer esse rateio? Olha as palavras da Receita Federal, a palavra não, que ela escreve numa solução de consulta, que você tem que ser razoável e objetivo. A Receita Federal deixa a cargo do contribuinte a razoabilidade e a objetividade de fazer isso. Ou seja, lógico que ela deixa ali, né, um lastro para ela fiscalizar vocês. Então tem que ter muito cuidado quem faz isso. Quem é pessoa física e pessoa jurídica tem que saber fazer, porque senão vai ter um problema e sério no que eles chamam de híbrida, tributação híbrida, tá? Então, Rafael, se você não tem maquininha de pessoa física, você não emitiu nada ainda como pessoa física, eu te oriento a ser pessoa, já que já está com o CNPJ aberto, aguardar e emitir depois a nota fiscal, tá? Mas, assim, teria que ter pensado um pouquinho antes desse, não sei o que levou você a tomar logo essa decisão de ser pessoa jurídica. Tá fechado o seu áudio, Jéssica? Eu esqueço que eu abro para não te atrapalhar. É assim mesmo. Deixa eu perguntar aqui, ó. A Cláudia Pinto Cartafina pergunta assim: que pagamento do INSS dos convênios
Se não atingir o teto, tem que pagar? Tem que pagar. Se você não atingir o teto pelo paciente do convênio, você tem o seu paciente particular, você tem que pagar. Rita, eu só tendo paciente de convênio, por acaso, tá? Em algum mês, eu só tive paciente de convênio, não entrou nada de paciente particular. Você tem que pagar INSS? Não, porque você já foi retido pelo convênio. Agora, se você tem o atendimento do paciente do convênio, o paciente particular também, e não atingiu o teto no paciente de convênio, você tem sim que contribuir pelos pacientes particulares. Só que tem que ter cuidado para não ultrapassar o teto. Vamos para a próxima aqui. A Vaneide Aparecida, ela fala assim: abri meu consultório em junho. Já comecei imediatamente a escriturar o Carnê-Leão, mas ainda não comecei a pagar o INSS. Tenho que pagar os meses de junho e julho ou posso pagar só de agosto para frente? Tem tão pouquinho tempo, não compensa você arriscar. Mesmo que você pague com multa e juros, é muito pouco tempo para você arriscar. Eu não arriscaria, eu pagaria sim, eu acertaria junho e julho, certamente. O valor vai ter multa e juros? Vai. Compensa o sossego? Muito. Muito, tá? Que às vezes um detalhe chama a atenção de outro detalhe para a sua declaração. Eu sempre falo que às vezes a falta do pagamento do INSS, do Carnê-Leão, pode levar o fiscal a olhar com mais carinho a sua declaração e chegar à omissão de receita. E é isso que eu tenho certeza que ninguém aqui quer que o fiscal chegue até a omissão de receita, até a sua conta bancária, até ver o que você gasta o seu dinheiro, para ter uma noção do quanto é a sua receita. Esse é sempre o risco. Então não compensa. Acerta sim o passado, acerta o mês de junho e julho. Inclusive, de julho, ele vence agora, dia 15 de agosto. Eu não sei se dia 15 de agosto é um dia útil, então de julho ainda nem venceu, porque é sempre assim, o INSS de um mês ele vence no dia 15 do mês seguinte, desde que o dia 15 seja um dia útil. Então, assim, ela só teria que pagar atrasado o de junho. Compensa, obviamente. Só informação dia 15 da domingo, viu, gente? Então, pode ser dia 16, né? Então, desculpa, dia 16, é que eu não lembrava se era dia útil ou não. Doutor, o Roberto Carlos, ele fala assim: é verdade que quem trabalhou de 99 a 2005 com carteira assinada tem diferença de FGTS para receber? E como descubro isso? Então, isso daí foi que saiu agora há pouco tempo, né? Que foi discutida sobre o fundo de garantia, mas sim por causa de atualização, e ainda não decidiram como vai ser essa forma. Se vão fazer algo para todo mundo, você vai ter que entrar na justiça. Até o que se fala hoje, não bateram martelo em relação a isso, tá? Até o que se fala hoje, parece que eles vão fazer algum plano que vai conseguir conceder isso para todo mundo que fizer um acordo, vamos dizer assim, com a Caixa, vai aceitar receber menos, mas que não precise entrar na justiça. Mas isso ainda não foi confirmado. A Keila Costa, ela fala assim: e os valores de seguros do consultório é de responsabilidade civil? O valor de seguro, talvez ela está querendo saber se é dedutível, não é isso? Se é isso, não é dedutível. Não é dedutível. O seguro de responsabilidade civil, ele não é dedutível do livro caixa. É isso que você quer saber, Keila? Eu acho que é isso. Provavelmente é isso. Não é dedutível, tá? Não pode deduzir. A Receita Federal não reconhece isso como uma despesa necessária para a Receita. Por quê, gente? Porque você pode colocar um valor muito alto na hora do pagamento desse seguro e aí vai deduzir isso do seu livro caixa. Então, é por isso que eles não deixam. Porque, infelizmente, muitos acabam dando um desperto para a Receita Federal e a Receita Federal tem que ser mais esperta do que os contribuintes. Porque, né, toda mãe faz filho esperto, né? Inclusive dos fiscais da Receita também, a mãe deles fizeram filhos espertos, tá? Então, ela respondeu que é exatamente isso. Então, não pode não, Keila, seguro de responsabilidade civil você não pode deduzir. Respondido, né, Keila? Deixa eu perguntar. O Rafael perguntou assim: uma dúvida. Caso eu preste o serviço para um colega e queira ficar assim, então, e queria ficar assim, então automaticamente vou para o Carnê-Leão e no caso de planos odontológicos, a Receita já sabe quanto ganhei e já foi abatido? É assim, ó, se você trabalha para um colega, o ideal é que você emita recibo da sua parte para o paciente, tá? Porque senão aquela história do colega repassar para você, e aí como é que você vai aparecer com essa receita?
O colega não é seu paciente. Como é que você vai emitir recibo para ele se ele não é seu paciente? E lá, quando você declara, quando você informa a entrada de dinheiro, você tem que colocar o CPF de quem está pagando, só que é o CPF do paciente. Ele não é seu paciente. Então, o ideal que nessas parcerias é que cada um emita o recibo da sua parte. Sei que isso não é uma realidade, sei que isso não é o comum dessas parcerias, que, na verdade, um repassa dinheiro para o outro, mas isso, aos olhos da Receita Federal, não é bem visto. Então, assim, a minha orientação tem que ser o que é melhor para você. O melhor para você é você emitir o recibo para o paciente da sua parte. E sim, pagar o carnê-leão sobre esse valor, pagar o INSS desse valor. Desculpa, você completou a pergunta, tinha uma outra pergunta no final, eram 2 perguntas. Repete aí para mim, por favor, Jéssica. Vixe, peraí. Sumiu? Ou então ele abre o áudio aí, se ele quiser falar, também pode ser. Não pode abrir o áudio ou não pode, Jéssica? Pode abrir. Rafael, né? Rafael, você quer abrir o seu áudio e falar, Rafael? Aqui, ó. Isso, eu tô falando. Fala, que assim... Só me perdoe. Ela fez a pergunta, mas eu esqueci o finalzinho, me perdoe. Os convênios são dedutíveis, né? 6%. Então, o imposto de renda já sabe que eu já paguei imposto para eles? É assim, ó, o convênio, quando for no ano que vem, ele vai te dar um informe de rendimentos com o valor bruto, a retenção do INSS e a retenção do imposto de renda. Ele já faz a retenção do imposto de renda, ele já faz a retenção do INSS. Mas isso não significa que você não tenha que declarar. Você vai declarar, mas na declaração de imposto de renda. E você também tem que informar o valor do convênio no seu livro caixa, tá? Você é obrigado. Vai pagar sobre esse valor de convênio? Não vai pagar. Não ali no carnê-leão. Não vai. Mas na declaração de imposto de renda, o valor do convênio, ele se soma com o valor dos pacientes particulares e você acaba pagando mais imposto, porque aumentou a sua receita, tá? Então, quem tem várias fontes pagadoras, quem atende 10 convênios, vai perceber, 10 convênios eu sei que é um exagero, mas vai perceber que na declaração do imposto de renda, se não tiver outras deduções do imposto, acaba pagando mais imposto de renda. O convênio, inclusive, fiz uma postagem isso recentemente lá no Instagram, que o convênio, ele faz isso, tem que tomar muito cuidado se é rentável você atender o convênio, tá? Porque acontece isso. Mas ele faz sim a retenção do INSS do seu imposto de renda. Mas na declaração de imposto de renda, esses valores se falam e é possível que você tenha que pagar mais imposto. Rafael? Ele agradeceu. Próximo aqui. O Vinícius Felipe, ele pergunta: como a presente reforma tributária em curso poderá afetar a tributação sobre profissionais liberais? Vai afetar e muito. Eles estão querendo tributar, quando é pessoa jurídica, 20% o lucro. Hoje, o lucro, a distribuição de lucro, existem 2 formas de você remunerar um sócio. Ou pela retirada pro labore, ou pela distribuição de lucro. Retirada pro labore incide INSS e imposto de renda. Distribuição de lucro não incide imposto nenhum. Hoje, regras de hoje, 2021. Como é que vai ser? A partir do momento que a reforma tributária passar, vão tributar 20% sobre o lucro, para lucros acima de R$20 mil por mês. Então, isso vai mudar muito, porque vários não querem ter uma retirada para poder ter a distribuição de lucro, como ele é isenta de imposto, isso vai mudar. Vão aparecer despesas do além da empresa para diminuir o lucro. Vão querer pagar luz, condomínio, aluguel da casa, creche da criança, supermercado. Vai dar problema, porque toda vez que a Receita Federal fica mais rigorosa, o pessoal quer continuar com aquele hábito de querer dar o golpe, de querer dar o desperto. E não é assim. Mas vai mudar e muito. Imagina você pagar, além do imposto que você já paga, você pagar mais 20%. Imagina. Vamos ter que fazer um planejamento tributário. Talvez aí vai ser mais ainda necessário fazer pessoa física e pessoa jurídica. Tem que planejar. Sem planejar, não consigo dizer o que vai ser melhor, mas infelizmente vai mudar e vai mudar muito. Muito. Infelizmente, gente. Vamos ter que nos preparar para isso. Aí, mais uma vez, tem que pensar se é melhor de fato ser pessoa jurídica. Vai ser uma outra questão que vamos ter que abordar nos planejamentos, a distribuição de lucro, porque hoje ela é isenta. Hoje eu só tenho que distribuir, fazer a contabilidade da empresa e eu distribuo esse lucro e a pessoa não tem que pagar nada sobre isso, só tem que informar na declaração de imposto de renda, mas pagar o imposto não tem. Imagina, isso virar de isento para 20%, desde 1995, que ele é 85, acho que eu esqueci, acho que eu confundi, 1995, que a distribuição de lucro ela é isenta. Vai ter problema por aí. Mas vamos ter que aguardar que se de fato eles vão mexer nisso, se vão manter mesmo os 20%, se vai ser 15%, mas, enfim, até agora não modificaram, não.
Clara, ela pergunta, no caso do Carnê-Leão, os pagamentos recebidos através de máquina de cartão também são lançados normalmente com o CPF do paciente? São lançados normalmente. Não sei se era isso que ela queria saber quando é um paciente que paga com cartão de crédito de outra pessoa que não é o próprio paciente. Não sei se era isso, mas se não é isso, tem que lançar normalmente. Você vai lançar com o CPF do paciente. Tem que lançar. Cartão de crédito, gente, omitir receita de cartão de crédito é suicídio. Vamos para a próxima, do Renato. Renato Magno. Cortou a sua fala, Jéssica. É o quê? Independente da alíquota, se é esse aí? Se eu não tendo convênio, é vantagem ser pessoa jurídica, é isso? Isso, é esse. Não, sempre depende da alíquota. Você não pode pensar em ser pessoa jurídica independente da alíquota, não tem como, porque como eu falei para você, ali foi um caso que eu mostrei que a alíquota efetiva era 10,7, mas, por exemplo, se a alíquota efetiva encontrada, ela fosse 6%, valeria a pena ser pessoa jurídica? Não. Por que não valeria a pena ser pessoa jurídica se a alíquota ela está igual? Porque na pessoa jurídica, você vai ter uma responsabilidade muito maior, você tem que ter uma obrigação, você tem que ter um controle financeiro muito maior e tem mais o valor dos honorários do contador, que para a pessoa jurídica é maior do que na pessoa física. Então, até isso você tem que considerar na decisão se é pessoa física ou pessoa jurídica, os honorários do contador. Então, sempre tem que considerar a alíquota. Sempre. Vamos para a próxima. O Luiz Bicalho. Quem trabalha no serviço público e tem regime próprio, tem de pagar o INSS? Se atende no consultório, tem, Luiz. Sim. Se você não atende no consultório, se você só atende lá, você só é funcionário público e não exerço a minha atividade por fora do funcionalismo público, você não tem que pagar. Mas se você atende no seu consultório, obrigatoriamente. Não desobriga. Ah, vou ter 2 aposentadorias? Vai. Nas regras de hoje, tá, Luiz? Porque regra de previdência social é outra que muda, sim. Você dorme de um jeito, acorda de outro. Nas regras de hoje, sim, você poderia se aposentar tanto pelo seu regime próprio quanto pelo regime geral de previdência. Mas tem obrigação, sim, se você atende no consultório. Penúltima pergunta. Rafael Dávila, ele pergunta, o faturamento da minha empresa está na 3ª faixa do anexo 3. Você acha uma boa abrir 2 empresas para permanecer na primeira faixa? Aí tem que tomar muito cuidado para isso não ser visto como fraude. Por quê? Se você vai abrir 2 empresas no mesmo endereço só para dividir faturamento e o fiscal for lá e verificar que não tem espaço físico diferente, aqui ó, é a empresa A e aqui é a empresa B, ele pode sim considerar isso como uma fraude, como sonegação, e aí vai te dar um grande problema. Ele vai somar toda a receita e vai te tributar de novo. Então isso é um risco. Essa é uma opção que eu não dou de forma nenhuma. Nenhuma. São 2 endereços diferentes, em 2 locais diferentes, aí não tem problema. Nenhum problema de você ter 2 empresas. Nenhum problema. O que não pode é no mesmo endereço. É muito arriscado. Muito complicado. Se o fiscal verificar que está no mesmo endereço, ai, vocês correm um grande risco de serem multados e multa alta, porque vai estar caracterizado fraude. Então, assim, eu acho que o sono vale mais a pena, gente. Poder dormir tranquilo compensa mais. Então, tem que saber de outra maneira. Ah, então é melhor ser pessoa física e pessoa jurídica, que aí já é permitido, a Receita Federal já se manifestou em relação a isso? Sim, talvez seja esse o planejamento para você. Ser pessoa física para poder deduzir algumas despesas do seu consultório, mas lembrando, sempre sabendo fazer o rateio da divisão das despesas entre a pessoa física e a pessoa jurídica. Tá? A Vaneide, ela tem uma dúvida assim, como eu faço a impressão desse INSS atrasado do mês? Vou pagar 11%? Aí ela pergunta assim, algum passo a passo no seu Instagram, como é que... Existe assim, ó, você consegue pagar o atrasado, é um site da Receita Federal para você fazer a emissão da guia. Agora, se você pode pagar 11% ou não, é aquilo que eu falei, é uma decisão que tem que pensar se aquilo é melhor para você. E lembrando, se você for escolher 11%, você não pode prestar serviço para a empresa. Senão, você não pode escolher o 11%, tá? O 11% sim, né, ele é uma realidade, ele é uma opção, mas para quem não presta serviço para a empresa. Se você atende convênio, você não pode fazer essa opção, você vai ter que pagar 20% da sua receita.
Receita. Mas sim, ele é no site da Receita Federal, o passo a passo de emissão de nota, de como pagar, tudo isso, gente, aí é só lá no meu curso mesmo. No Instagram eu acaba que não tem esse passo a passo do INSS, mas no curso sim. Quem quiser, eu vou fazer até uma semana gratuita de aulas. Eu sempre dou 3 aulas gratuitas, e vai ser de pessoa assunto, agora vai ser de pessoa física, do dia 15 ao dia 19. Quem quiser participar, é só fazer a inscrição, o link da inscrição está lá na bio, será um prazer. Doutora, a Lara, do cartão de crédito, ela mandou um complemento assim: minha dúvida sobre o cartão de crédito é sobre como lançar no Carnê-Leão, se coloca o recebimento pelo paciente mesmo ou pela operadora do cartão, e como irei descrever mesmo esse recebimento. Já operando, ainda desconta as faixas no valor pago pelo paciente. Lara, vamos ver. Então, você abre aí o áudio para eu poder ver se é isso que você está querendo falar. Você vai ter que lançar o valor bruto, tá, Lara? De acordo com o que você recebeu, independente das taxas. Você vai lançar o valor bruto no CPF do paciente, porque a informação que você tem que colocar no Carnê-Leão é quem é o titular do pagamento, nesse caso, quando é o responsável, o esposo pagar para a esposa. Você tem que colocar o CPF do titular e o CPF do beneficiário, que o beneficiário é o paciente. E tem que ser o valor bruto. Você não pode descontar a taxa. O paciente tem que levar o recibo no valor bruto. Você pode deduzir, sim, as taxas do cartão do seu livro caixa quando não é antecipação de cartão. Lara, era isso que você queria saber? Eu consegui responder, Lara? Senão você abre aí o áudio e me fala o que era melhor. Ah, foi. Que bom, Lara. Que bom. Ela falou aqui no bate-papo. Ana Clara Miranda, ela pergunta sobre ter um funcionário no consultório. É melhor, né, a vantagem, ele ser registrado na pessoa física ou jurídica? Geralmente na pessoa jurídica, para ajudar você a ficar enquadrado no anexo 3 do Simples Nacional. Porque lembra que eu falei que para você ficar enquadrado no anexo 3 do Simples Nacional, a sua folha de pagamento em relação à sua receita dos últimos 12 meses, ela tem que ser igual ou superior a 28%. Então, na grande maioria das vezes, compensa sim esse funcionário ficar registrado na pessoa jurídica. A não ser quando você tem 3, 4, 5 funcionários, aí é uma outra história. Mas quando não, quando é um funcionário, 2 funcionários, na grande maioria dos casos, compensa sim você ficar na pessoa, você registrar esse funcionário na pessoa jurídica. A gente só tem mais uma pergunta, então antes de finalizar, eu quero agradecer, né, a doutora Rita por essa aulona, nosso treinamento aqui, não só para eles, para mim também, que nem sou da área, amei. Eu queria que a outra pessoa perguntou seu Instagram aqui, doutora, falasse de novo, né? Porque está no slide. Queria dizer para vocês também, quem não colocou o nome completo, gente, porque talvez o e-mail é diferente do nome e na hora de soltar o certificado para a gente soltar direitinho, tá bom? Como eu falei, o certificado não entra no e-mail, não chega no e-mail de vocês têm que ir no site da Educação Permanente e colocar o CPF e emitir o certificado. E essa aula também vai estar disponível a partir de amanhã no YouTube, tá? A aula que vocês quiserem mandar para alguém, que é muito interessante, queira saber que não teve a oportunidade de dar tempo de escrever, vai estar disponível no YouTube, tá? Outra coisa, vai ter uma live dia 9/8, no Instagram do CRO, sobre o segundo EMAPESPO, que é o Encontro Mineiro de Administradores e Profissionais dos Serviços Odontológicos, onde vocês submetem seus artigos, né, e são mais de R$23 mil em prêmios. Então, dia 9/8, a gente vai fazer uma live no Instagram para esclarecer e tirar todas as dúvidas desse evento, tá? Aí, doutora, eu vou te fazer a pergunta e você finaliza falando do seu curso, pode falar também, tá bom? A pergunta é do Luciano Cunha. A reforma do consultório entra como deduções no livro caixa? Então, existem 2 possibilidades. Quando o consultório, a sala é própria, não pode deduzir. Você não é permitido, a legislação não permite você deduzir do seu livro caixa quando a sala é própria. Quando é alugado, vai depender da sua relação com o dono da sala. Se por acaso estiver previsto no contrato que é permitido você deduzir esse valor do aluguel, você vai poder deduzir do seu livro caixa. Se não tiver essa previsão no contrato de aluguel, você não vai poder deduzir. Na grande maioria das vezes não tem isso no contrato de aluguel, né? O locador não permite isso para o locatário. Eu vou reformar, vou
fazer aqui, e aí você vai lá e você pode pagar o valor a menor. Às vezes até tem isso, mas é verbal, mas não está escrito no contrato. Por quê? Se ele permitir, o valor do aluguel é R$3.000, mas você vai pagar durante 4 meses só 1.500. Ele só vai receber 1.500, mas ele permitiu que você possa fazer a reforma e deduzir do valor do aluguel. Se isso estiver escrito no contrato, ele tem que pagar o aluguel no valor cheio. E ele, obviamente, não quer isso. Então, por isso que muitas vezes fica assim, ó, é um acordo verbal entre as partes. Então, você teria que provar isso. Por isso é que tem que estar no contrato. Olha, eu deduzi a reforma porque no meu contrato estava previsto que eu poderia deduzir esse valor do meu aluguel. Então, você simplesmente deixou de pagar o aluguel para poder pagar a reforma e tudo bem. Mas se não tiver previsão no contrato, você não pode fazer dessa maneira. Eu esqueci, desculpa, o nome de quem falou. Espero que tenha entendido que na grande maioria... Luciano. Ele até agradeceu aqui. Luciano, na grande maioria dos casos, então, Luciano, não pode, porque é muito difícil isso estar bonitinho, escrito de forma clara no contrato de locação. Gente, agradeço aqui a atenção de todos. Por mim, ficava aqui ó, até altas horas, tirando todas as dúvidas de vocês. Para mim é um prazer, foi muito bom. Eu sempre falo que eu já tentei até palestrar eu até falei acho que foi com a Natália, falar em conselhos, que é bom falar, né, no conselho, enfim, mas que ótimo conseguir falar aqui no conselho de Minas Gerais. Muito obrigada, viu, gente? Muito obrigada, pessoal que assistiu. Espero que vocês tenham gostado. Sigam lá no Instagram, é Rita Silva FC. Como eu disse, eu não posto nem dicas, eu posto conteúdos diários, esclarecendo todo o assunto, tanto de pessoa física quanto de pessoa jurídica. Eu vou ter o meu evento gratuito agora, que começa no dia 15 de agosto, falando sobre INSS, falando sobre carnê-leão, falando sobre omissão de receita, como corrigir. São 3 aulas e vai ser... Todo dia vai ter live, então vai ter como saber, consumir muito conteúdo, e logo depois que termina o evento gratuito, aí sim, eu abro as inscrições para o meu curso. Tem o curso de pessoa física, tem o curso de pessoa jurídica, ou seja, não dá mais para ter aquela desculpa de que eu não aprendi isso na faculdade, vamos sair disso, vamos achar que eu vou resolver a minha vida fazendo outra especialização, é isso que está me faltando para eu ganhar mais dinheiro. Não é isso que está lhe faltando para você ganhar mais dinheiro, podem acreditar, tem que ter a organização do seu consultório. Foi um prazer falar aqui com vocês, prazer a todos. Muito obrigada, viu, Jéssica, por compartilhar aqui a noite comigo. Eu que agradeço, viu, doutora? Até a próxima, né? Vamos ter, com certeza. Porque não dá pra... é muita informação para uma única aula, às vezes não é tempo suficiente. Verdade. Então, boa noite, gente, a todos. Beijo, gente. Fiquem com Deus. Boa noite.